Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Aston Villa e sobre a situação do Steven Gerrard, que começa a ficar bastante preocupante, né? O início de Premier League do Aston Villa é bem decepcionante. O time tem uma vitória contra o Everton, né? Vitória por 2-1, e perdeu os outros 3 jogos. Perdeu de 2-0 para o Bournemouth, perdeu de 3-1 para o Crystal Palace e agora perde de 1-0 para o West Ham, um jogo horroroso, talvez o pior jogo da Premier League esse ano, e não devia ser, né? São dois elencos que, ao meu ver, têm potencial para top 10, quem sabe beliscar uma vaga de Conference ou Europa League, mas são times que têm jogado aquém de seu potencial. A diferença é que o West Ham tem como voltar, até que já jogou mais nas mãos do David Moyes, enquanto o trabalho do Aston Villa de Gerrard é um trabalho estagnado, né? Teve lá um momentinho legal no início, né? Teve um começo interessante, mas ladeira abaixo desde então, e nas últimas 15 partidas de Premier League, 3 vitórias. 3, né? E a vitória dessa Premier League foi contra o Everton do Frank Lampard, outro técnico que não está tão ameaçado assim, porque o contexto do Everton é diferente, mas vamos lembrar, o Everton estava sem atacantes, e essa vitória, ó, deve muito ao Chambers, que fez ali um corte providencial no final do jogo, porque senão o Everton teria empatado, né? Não foi um jogo que o Aston Villa dominou, jogou um futebol absurdo, né? Eu falei, os dois times têm que melhorar. E desde então, a gente está vendo um Aston Villa que perde, né? O Everton empatou 2 jogos, né? Empatou contra o Nottingham Forest, empatou contra o Brentford nessa última rodada, teve a chance de vencer, teve a chance de fazer 2-0, o Demarai Gray não aproveitou a chance aí, depois o Everton acabou levando um empate, né? Numa lambança do zagueiro lá, o Michael Keane, que é horroroso, né? Eu acho até que o Lampard está insistindo demais nos 3 zagueiros, mas ainda assim, você tem muito mais problemas no Everton para justificar o desempenho ruim. O Aston Villa não. Porque o Aston Villa é um time que tem um elenco pronto para dar o passo adiante. Por quê? O ataque do jogo de hoje era quem? Danny Ings e o Ollie Watkins. Ambos já tiveram temporadas com mais de 10 gols na Premier League. O Danny Ings já teve mais de 20, né? É um ótimo centroavante. O Watkins também é um atacante espetacular. Os dois podem se completar de uma maneira bem interessante. Atrás deles está quem? Felipe Coutinho. Baita jogador, né? Óbvio que não tá jogando bem, tá longe do seu auge, né? Mas pode ser um Buendia, pode ser o Bailey, né? Tem profundidade esse time. Olha, não é só um elenco titular bom e decente, é um time que tem profundidade, né? Aí você tem o John McGinn, você tem o Douglas Luiz no meio campo, você tem vários jogadores de qualidade. Na zaga você tem o Cash e o Digne de laterais, você tem o Emiliano Martinez, entende? O time tá lá. Tem os jogadores, pode dar o passo para frente. É um time que bate de pau a pau com o West Ham em nível técnico. Mas quem que ganha o jogo? O West Ham, que vinha de 3 derrotas seguidas e não havia marcado um gol nessa Premier League. E contra quem ele marca o primeiro gol? Contra o Aston Villa. Inclusive o Aston Villa que tomou gol em todos os jogos até agora e é o único time a ter tomado gol do Bournemouth, entende? Que o Bournemouth que tomou esse 9-0 lá do Liverpool, né? Só fez os gols na estreia, fazendo 2-0 no Aston Villa e de resto só foi atropelado, inclusive levando esse 9-0 nesses 3 jogos seguintes ao jogo contra o Aston Villa, 16 gols sofridos, nenhum marcado, né? E o Aston Villa perdeu para esse time. Então assim, o Aston Villa tá muito aquém, tá muito abaixo do talento que o elenco tem, entende? E o Gerrard é muito responsável por isso, e o desempenho na janela de transferências, por mais que venha um Diego Carlos, por mais que venha ali um Camará, me parece muito mais o papel do diretor de futebol agindo do que o do próprio Gerrard, porque desde então foi feito mais negociações, né? Inclusive 2 negociações com o Everton, nessa comparação Lampard e Gerrard, que está ficando cada vez mais natural, eram rivais na Premier League com os jogadores e agora como técnicos, né? Eles concorreram por 2 zagueiros nessa janela, né? E foi o Tarkowski e o Cold. E os dois foram pro Everton, citando que a conversa com o técnico foi mais esclarecedora. E teve um papelão na janela que foi com o Sarr do Watford, né? Agora é do Watford ou do Norwich, né? Acho que é do Watford, né? Mas a questão é, me corrija se eu estiver errado, claro, por favor. Mas o Sarr, o Ismaila Sarr é um bom jogador. E a questão é, ele teve um acordo ali do Aston Villa em questão de diretoria de futebol e o clube concordaram. Só que o jogador não quis ir pro Aston Villa. E olha, tá saindo da Championship para a Premier League, porque não gostou da conversa com o técnico. E já foi relatado também que o Ollie Watkins, um dos melhores atacantes do time, tá brigado com o Gerrard, né? Então assim, o Gerrard não se estabeleceu taticamente no time e o elenco não tá muito afim dele, entende? Você se sente isso, porque o Lampard, pelo menos, ele tá se dando bem com o elenco do Everton, né? Dentro do que é possível lá, você ainda vê unidade ali. No Aston Villa, é uma bagunça. E o time tá com 3 pontos de 12 possíveis e os próximos jogos são contra Arsenal e Manchester City.
há uma chance real do Aston Villa conseguir chegar à sexta rodada da Premier League com 3 pontos de 18. Vocês acham que isso é uma coisa boa? Vocês acham que é uma situação que você pode falar: não, o Aston Villa tá ali, só falta aquelas coisas, tá faltando muita coisa, e o Gerrard, ele tem que ser responsabilizado por isso, porque ele é um cara que já está há bastante tempo numa situação que não era para ter tanta pressão de lutar lá embaixo, e não tem tantos problemas a resolver. Era para ele chegar e melhorar o desempenho, porque não era um time que quando ele chegou estava com pressão para cair, era um time que estava com pressão para entregar mais resultados pelo elenco que tinha, e assim, um elenco que todo mundo sabe que é para brigar mais em cima. E assim, teve um momento interessante quando ele fez esse 4-3-1-2, que o time conseguiu engrenar uns bons resultados, mas depois ficou datado o esquema. E foi impressionante como ficou datado. 3 rodadas com vitórias, daí pra frente não ganhou mais. E assim, desde dessa sequência de 15 partidas só com 3 vitórias, o Coutinho, que ele vem colocando constantemente no time titular, não vem dando esse espaço ao Buendia, o Coutinho tem uma assistência e nenhum gol. Ele começou super bem e agora tem 0 gols e 0 assistências desde que foi comprado em definitivo pelo Aston Villa. Olha, eu sei que o Coutinho não vem bem, não é uma boa fase, mas tem dedo de técnico. O Danny Ings não é um cara que meteu 20 gols pelo Racing Root na Southampton, que era um time que, ao meu ver, era inferior. Por que ele não está fazendo isso no Aston Villa também? A tendência é que ele recebesse mais passes de qualidade, que ele tivesse mais volume de jogo para ele marcar mais gols. Ele foi fundamental ainda para a única vitória do Aston Villa, porque era um jogo que estava muito parelho, muito difícil, e ele fez um gol espetacular. Entende? O Danny Ings era um cara para estar participando muito mais do sucesso desse time, mas é um time que não se encontra até agora. Então, assim, tá perigoso até agora a situação do Everton nessa temporada. Inclusive na Copa da Inglaterra eles vão pegar... agora eu não tô me lembrando que eles vão pegar um time forte já de cara ali na próxima rodada da Copa da Inglaterra. Não sei se é o Manchester United, né? Agora eu não me lembro ao certo quem é. O Chelsea pega o City, né? Eu tô me lembrado que o Chelsea vai pegar o Manchester City. Mas o fato é que o Aston Villa, ele tem um começo de temporada preocupante, né? Um começo de temporada que todo mundo esperava. Agora o Aston Villa pode dar um passo à frente. A última temporada do Gerrard terminou mal. Agora, com pré-temporada, com os reforços, esse time vai pra frente. Não está indo, preocupa, e assim, eu não vejo o Aston Villa, assim, quem que eles vão contratar nesse final de temporada, até porque não acho que é uma questão de quem falta para contratar, porque voltando ao caso do Everton, falta um centroavante, contrataram o Maupay agora, estão tentando contratar agora o Broja e o Kudus lá do Ajax, também tentando o Gallagher, falaram de uma proposta hoje do Chelsea, que eu acho que não é verdade que o Chelsea ofereceu isso, senão vai ter vídeo meu xingando o Chelsea, né, de oferecer 25 milhões de libras, mas o Gallagher e o Broja permanentemente pelo Gordon, entende? Então, assim, eles ainda estão tentando resolver problemas, não há um meia de criação, não há um centroavante, há problemas lá a se resolver. O Aston Villa tem um artilheiro, que é o Danny Ings, tem o Watkins, tem o Buendia, tem o Bailey, tem o Coutinho, tem o Douglas Luiz, tem muito mais elenco e tem entregado pouco futebol. Inclusive, o saldo de gols do Aston Villa é -4 e o do Everton é -2. Só para você ter ideia do quanto o desempenho do Aston Villa não está sendo positivo. Era para se esperar mais, vamos ver. Mas se eu tivesse que apostar hoje, acho que se eu tivesse que apostar no primeiro técnico a cair na Premier League, esse nome seria o de Steven Gerrard. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.